lá. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Nós temos hoje mais uma reunião e nessa reunião é a segunda terça-feira do mês. A gente tem o dia do tratamento espiritual e hoje a apresentação do estudo vai ser pelo nosso amigo Alexandre. E antes de tudo, a gente faz a nossa oração de abertura. Alguém se habilita? Alguém quer se manifestar, fazer uma oração? Não? Tudo bem? Eu mesmo? Então, estava levantando a mão, acho que tinha alguém lá levantando a mão, mas acho que foi engano. Tá bom, então vamos entrar em contato conosco mesmos e elevar o nosso pensamento a Deus, a todos os nossos amigos espirituais, em primeiro lugar agradecendo por toda a proteção, por todo o amparo, por toda a preparação da nossa reunião de hoje. Que todos nós consigamos receber todas as energias que aqui são trazidas. E ainda pedir por proteção, pelo fortalecimento da nossa fé, por força, por coragem, por disposição, para que nós consigamos fazer a nossa parte no sentido de buscar resolver as nossas dificuldades. Que sejamos protegidos e que façamos a nossa parte sempre com as bênçãos de Deus, Pai e Mãe, de Mestre Jesus, de todos os amigos que sempre nos amparam, que nunca nos deixam sozinhos. E nessa sintonia, nós elevamos nosso pensamento à Mãe Divina, que ela acolha, envolva todos aqueles que se encontrem nesse momento em aflição. E nós nos colocamos sob seu manto, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que nós tenhamos uma boa apresentação e agora vem com o Alexandre. Aí já transfiro a câmera, olha só. A gente está ficando aqui esperto. Olá. Liguei, acho que liguei. Olá. Está escutando bem, tudo bem. Se não, levanta a mãozinha, por favor. Todo mundo vindo? Então tá bom. Então, gente, boa noite a todos. Então, mais uma vez, né, a gente vem para essa reunião e que eu acho muito bacana, assim, da religião que a gente abraça, né, da filosofia que a gente abraça, que é o espiritismo, assim, é a questão dele vir explicar para a gente, né, a gente ter uma outra visão do Evangelho, né, da passagem de Jesus pela Terra. Então, eu escolhi uma parábola, né, que Jesus contou para os apóstolos dele, e eu queria conversar sobre ela, porque eu acho que assim, acho que eu já chamei a atenção para isso numa outra vez, e eu acho isso assim muito bacana, né? Assim, o que a gente faz aqui. Na verdade, você vê, a gente é um centro pequeno, né? Na verdade, assim, você vê, cabe todo mundo aqui numa sala. O que que a gente vem fazer, né? A gente vem conversar, tentar entender a mensagem de Jesus, assim, o que que ele veio trazer para a gente e como a gente pode usar isso no nosso dia a dia, né? Então, ele falava por parábolas porque ele pegava os recursos, tipo, ele tentava transmitir a ideia dele, né, a lição que ele queria passar, usando os elementos da cultura da época. Só que isso foi faz 2000 anos, quer dizer, tem tempo para chuchu lá, né? Já se passou. Então, a sociedade mudou. Assim, o homem é o mesmo. Nós as nossas necessidades, elas são muito parecidas com as necessidades das pessoas daquela época, né? A gente tem necessidade de carinho, de amor, de ser acolhido, de ser ouvido, né? A gente tem necessidade de amar e de ser amado, né?
Isso é, assim, é uma coisa que faz parte da gente, né? Eu acho que, assim, a gente vem falar de religião, né? E Jesus, naquela época, ela falou, ó, falou para os apóstolos, né? Vocês podem fazer tudo aquilo que eu faço, que vocês também são deuses. Quer dizer, a gente tem a fagulha divina dentro da gente, né? A gente tem uma partícula de Deus dentro da gente, e o que que acontece? A gente vive tentando se reencontrar com isso, fazer, a gente poder expressar esse amor, essa bondade dentro da gente, né? Poder que existe dentro da gente, em forma latente, a gente conseguir exteriorizar. Eu acho que a melhor forma da gente conseguir fazer isso, entrar em contato com a divindade, é a gente conseguir entrar em contato com essa partícula divina que existe no nosso próximo. O que Jesus veio ensinar para a gente foi uma maneira da gente aprender a conviver, né? Aprender a amar, né? Aprender a perdoar, a entender nosso semelhante. É só a gente parar para pensar, né? Assim, ó, cada um faz um exercício. Quando é que a gente se sentiu feliz de verdade? Visita um lugar no passado, cada um de vocês, né? Em que fala, puxa vida, aquela época, aquela sensação, aquele momento foi um momento extremamente feliz. Pode reparar, normalmente você estava com alguém. Ou, se foi uma conquista pessoal, você quis dividir aquilo com alguém, né? Por quê? Porque assim, você quer estar em contato com o próximo, né? Com o teu irmão, você quer dividir aquela alegria. A alegria só é verdadeira se você consegue compartilhar, né? Não adianta você buscar um paraíso em que só tenha você, né? Assim, você quer uma ilha paradisíaca, né? Só tem você, ninguém aguenta, né? Assim, a pessoa fala, eu quero voltar para onde eu vim, né? Então, assim, a gente tenta entrar em contato com essa partícula divina que existe no nosso semelhante. Então, assim, quando Jesus falava, o que acontecia? Os apóstolos, os discípulos dele, falavam assim, pô, o que que o cara quis dizer, né? O que que ele, que raio ele quis dizer com isso? E eles, acho que eles se reuniam como nós estamos reunidos aqui, e eles tentavam falar assim, olha, mas pô, o que que o mestre quis dizer, né, com aquela lição, com aquela historinha? Poxa vida, como a gente consegue aplicar aquilo no nosso dia a dia? Eles tentaram lá e a ideia, assim, a sociedade mudou, né? Mas a ideia, ela foi passando adiante e a gente consegue fazer isso ainda hoje, tá? Então eu vou falar, eu vou trazer uma parábola dele, vou ver se a gente consegue conversar um pouquinho sobre ela. É a parábola de bodas, né? Do festim de bodas. Então, opa. Então, Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. E então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali
haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tá. Então, assim, ó, essa parábola, né, acho assim, ela, assim, o nome dela já é diferente, assim, é a parábola do festim de bodas, né? Então, o festim aí é festa, né? E boda é casamento. Então, o que que era isso? Era uma festa de casamento. E o que que aconteceu? Você vê, parece uma ideia meio infantil. Fala, por que que alguém vai fazer tanto caso para ir numa festa de casamento, né? Assim, poxa, por que ele contou uma história que você fala assim, é difícil às vezes de você entender, fala assim, poxa, qual que é a dificuldade? O cara convidou para uma festa, você não quer ir, você não vai, né? Mas ele conta aqui como se fosse uma coisa assim estranha, né? O que que exatamente Jesus estava querendo dizer com a ideia dessa festa, né? Dessa parábola. Então, o que ele estava querendo tentar transmitir era a ideia da vida espiritual. Tá? Então, o que que ele está comparando? Ele está comparando o reino do céu, tá? O reino do céu, como uma festa de casamento. E por que que ele usa a festa de casamento? Tá? Eu não sei se alguém aqui tem algum amigo judeu. Alguém já foi em festa de casamento de judeu? Cara, é um negócio divertido pra chuchu. Os caras cantam pra caramba, e dança, e pula, né? E aí coloca o noivo na cadeira, levanta o noivo na cadeira, aí coloca o pé e fica dançando em volta. Eu não sou um cara muito fã de festa de casamento, mas assim, quando eu fui convidado, eu tenho um amigo que é judeu, né? Um amigo meu de infância, e ele uma vez falou, ó, meu irmão tá casando, e, putz, Alexandre, vamos lá comigo, tal, né? Eu falei, bom, então eu vou, né? Assim, mesmo sem estar muito animado. Quando eu vi aquilo, eu fiquei realmente impressionado. Então, o que que Jesus fez? Ele falou assim, olha, na época dele, né, ele falou assim, olha, o que que tem de tão legal quanto, né, como é que eu consigo transmitir a ideia do reino do céu? Ele falou, olha, é igual uma festa de casamento daqui, da época, né? E tem mais uma coisa, né? Naquela época, eles não faziam festa. A festa não durava só 3, 4 horas, não. Era festa de mais de dia, né? Então, assim, durava mais de um dia. Então, eles ficavam festejando muito tempo, né? E aí ele fala da questão do reino do céu, né? Ele fala, olha, o reino do céu aqui, o que que como que eu entendo isso? Não como um lugar específico, né? Mas é um estado de espírito, é um estado interior, né? Então, às vezes a gente vem rezar, né? Minha mãe falava muito isso, "Pô, não faz tal coisa porque você não vai para o céu, não faz isso porque isso é errado, né? Deus castiga." O que que é questão de não vai para o céu? Na verdade, é assim, a gente não faz isso para estar num lugar, né? O que a gente quer, na verdade, a questão no reino do céu que Jesus veio ensinar é a gente aprender a conviver com a gente mesmo, a ter paz de espírito, né? É isso que a gente vem fazer aqui. Então, na verdade, cada um vem, a gente quando vem para cá, a gente vem, eu acho que a ideia da religião é a gente tentar se entender, a gente tentar encontrar paz, né, dentro da gente. A gente aprender a, mesmo tudo que tiver fora da gente, no nosso ambiente, dando errado, a gente conseguir ser o ponto de inflexão, a gente conseguir ser o porto seguro para a gente e para quem está perto, né? Então, às vezes, assim, tem algum familiar sofrendo, a gente tem algum problema na família, algum desentendimento, poxa vida, a gente entender aquilo que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar e aquilo que está fora do nosso alcance, né? Muitas vezes a gente acaba tomando para si o sofrimento do outro, né? E a gente sofre por conta disso, né? Eu tive um professor que achei uma vez ele falou uma história maravilhosa, né? Ele falou assim, olha, comecei assim, eu sou cirurgião, né? E numa aula dele ele estava falando assim, uma aluna perguntou, falou assim, olha, um colega da sala falou, e se isso aqui der errado? Ele falou, você faz tal coisa. Ele falou, mas e se essa coisa que você fizer der errado? Ó, você pode agir dessa maneira. Pô, mas e se isso daí não funciona? Ele falou, ó, meu amigo, é o seguinte, cara. Sim, você não pode, você tem que deixar um pouquinho para Deus também, entendeu? Não dá para querer fazer tudo, né? Inclusive, eu vou te dizer mais uma coisa: você tenta tomar o lugar dele, ele fica bravo, ele não gosta, não, né?
Então, assim, tem coisa que está além da nossa possibilidade, e a gente precisa entender até onde a gente consegue ir, né? E entender, você ter essa fé, né? Que tem coisa que está acima da sua possibilidade, tá? Isso é uma questão de fé, é uma coisa que te traz, acho que, equilíbrio, né? Que é o que a gente vem buscar. Então, a questão do reino era o seguinte: então, Jesus ele veio ensinar as coisas que a gente tinha que fazer naquela época para poder ter paz de espírito, para poder ser feliz, né? E o que ele falava? Eram lições basicamente de amor, de perdão. Tá? Hoje é um dia que a gente vem falar sobre desobsessão. O que a gente vem falar quando faz esse trabalho aqui, né, dos amigos perdidos na ignorância, né? O que a gente vem falar, na verdade, é assim, você tem relações conflituosas que elas ultrapassaram o plano da existência física, né? E aí, como você não tem os dois contendores podendo conversar, então a gente tem um médium que acaba entrando como intérprete e a gente conversa com esse espírito, mas isso vale para a gente no dia a dia, né? O que é isso, né? A gente vem falar sempre, quando a gente vem falar lá, né, conversar com o espírito, a gente vem falar de perdão, né? A gente vem falar de amor, né? Que são coisas que Jesus falava, né? Então, o que ele quer dizer quando ele fala assim, ó, que os primeiros que ele chamou, convidou ele chamou os servos e pediu para convidar os primeiros convidados, né? Quem que eram aqueles primeiros convidados que ele chamou para a festa dele? Os primeiros convidados eram os judeus, tá? Quem eram os judeus, né? O judaísmo ele foi a primeira religião monoteísta, né, da antiguidade. E o que é uma religião monoteísta? É aquela religião em que a gente acredita num único Deus, né? Todos os outros povos da época de Jesus, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? Então você tinha o deus da guerra, o deus da plantação, o deus da beleza, o deus da sabedoria. E assim, os gregos, os romanos, eles rezavam para vários deuses. E esses deuses, eles tinham características humanas, né? Quando Jesus, né, ele veio dentro do povo judeu, então ele nasceu dentro do judaísmo, né? Nós que somos espíritas cristãos, né, o cristianismo, ele é uma religião monoteísta também, né? Então, os judeus era o primeiro povo que tinha condição de entender aquela mensagem de Jesus, porque era um povo monoteísta, tá? Os judeus, eles acreditavam num Deus que era extremamente rígido e punitivo. Qual que é a diferença do Deus que Jesus veio apresentar? Era um Deus onipotente e onipresente, né? Mas que era todo bondade, todo amor e todo perdão, né? Então, só que naquela época de Jesus, os judeus eles viviam sob a dominação do Império Romano, né? Eles eram um povo que estava subjugado. E quem que eram os servos, os servos que vieram convidar os judeus para essa festa? Eram os profetas da época dos profetas do Antigo Testamento, né? O que aconteceu? Os judeus, esses profetas do Antigo Testamento, eles já previam, né, a chegada de um Messias, né, que chama de um Salvador. Só que eles imaginavam que esse Messias, né, esse Salvador, que eles estavam esperando, fosse ser um general que fosse libertar os judeus da dominação do Império Romano, né, um grande conquistador, né? E aí veio Jesus, né, que era um carpinteiro humilde da cidade de Nazaré, que ficava falando do quê? De amor, de perdão, de esquecimento das ofensas. Então, é muito claro que ele não foi entendido, não é à toa que ele não foi compreendido naquela época, né? A gente está tentando entender a mensagem de Jesus até hoje, né? É isso que a gente vem fazer aqui, né? Tentar discutir assim, entender exatamente sobre o que ele estava falando, né? Então,
Então, se os judeus são os primeiros convidados, os servos enviados foram os profetas do Antigo Testamento, né? E aí o que acontece? Já naquela época, né, você tinha desvios dentro das escolas religiosas, né? Muitos dos sacerdotes da época não praticavam os conceitos religiosos que estavam sendo ensinados, né? Você tinha os fariseus, os doutores da lei, quer dizer, que eram os ministros, os equivalentes aos padres de hoje, né? Os palestrantes espíritas, né? Eles não, eles falavam, mas não praticavam aquilo que eles estavam ensinando, né? E o que acontece, né? O que Jesus faz, né? Deus envia Jesus para aquela sociedade, né? E Jesus envia os apóstolos dele para espalhar a boa nova, para espalhar o evangelho. Então, você tem Jesus e você tem os apóstolos, né? E o que o povo de Israel daquela época faz com eles, né? Uma parte simplesmente ignora, né? Então, aquela parte da parábola que ele fala o seguinte, ó, dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde as bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para a sua casa de campo e outro para o seu negócio. Essa passagem aqui, eu acho que é... Dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, né? Cevado quer dizer alimentado. Então, ele está dizendo assim, ó, a criação que eu tinha para matar, para fazer a festa, já estava alimentado, né? Quer dizer, eu alimentei e matei. Para quê? Para fazer aquele churrascão, né? Acho que é essa que é a ideia. Tá tudo pronto, a festa está pronta. Porém, eles não fazendo caso, foram um para sua casa de campo e outro para o seu negócio. O que é a casa de campo e o negócio? Né? E o que é esse convite? Então, o que aconteceu? Você tem que Jesus chegou naquela sociedade e estava tentando explicar a mensagem dele. Ele reuniu aquele grupo de 12 dele lá, ensinou para ele aquilo que ele estava para aqueles 12 e falou: olha, vão de dois em dois espalhar aquilo que vocês ouviram de mim, né? E o que acontece com os convidados, né? Ele fala assim, ó, isso ainda dentro do judaísmo, né? Dentro daquela sociedade judaica, ó, eles não fizeram pouco caso. Um foi para sua casa de campo e o outro para o seu negócio. O que é isso, né? A casa de campo. Assim, acho que são os prazeres mundanos, né? Assim, pô, tava lá fazendo festa, pô, não tô afim de me preocupar com a minha vida espiritual. Eu não tô afim de me preocupar com esse meu conhecimento interior, para estabelecer essa fortaleza dentro de casa, porque isso são coisas que demandam tempo e esforço, tá? E aí, né? E o outro foi para o seu negócio. O que é o seu negócio? É o trabalho. Então você vê, a vida, ela tem os prazeres que a gente tem que correr atrás e tem as questões de trabalho. Isso consome tempo, né? Mas a gente tem que cuidar também da questão espiritual, né? E muitas vezes a gente deixa isso de lado. Acho que é uma frase do Paulo, né, que ele fala assim, ó, de que vale ou uma passagem do Evangelho, fala assim, de que vale o homem se ele conquistar a terra, se ele se perder no caminho, né? É exatamente isso. Assim, a gente tem que aprender a se divertir, a gente tem que aprender a correr atrás do trabalho, a correr atrás da vida, mas tentando manter a integridade do espírito, né? A nossa integridade moral. Tá? E aí ele continua na parábola, né? Ó, mas eles foram além. Né? Então, tiveram convidados que fizeram muito pior. Né? Assim, os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O que é isso? Né? Jesus está fazendo referência, né, à perseguição dos cristãos, né? E até o próprio evento da crucificação. Quer dizer, ele veio trazer aquele convite para a gente poder se conectar com Deus, entendeu? O valor do perdão,
o valor do amor, da fraternidade, e o que aconteceu? Ele foi perseguido, ele e os apóstolos. Então, ele está fazendo referência nessa parte da parábola à perseguição dos primeiros cristãos, do cristianismo, no cristianismo nascente, né? E aí, continuando, a próxima parte do texto dele é: e o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Essa parte eu acho que é a que me parece mais contraditória nessa parábola, porque se Jesus vinha falar de amor, né, e de um Deus que era todo amor e todo perdão, como é que ele vai falar dessa parte da cólera e de destruição, né? Eu acho que essa parte do texto ele está dizendo o quê, né? Toda vez que a gente esquece de trabalhar o nosso lado espiritual, a gente sofre. E toda vez que a gente faz mal para o nosso semelhante, a gente sofre. Então, essa parte que não é que Deus puniu. Na verdade, assim, tipo, os servos que perseguiram os cristãos ou os que se dedicaram exclusivamente, né, aos seus prazeres mundanos, ou exclusivamente a questão do trabalho, né, e se descuidaram da vida espiritual, acabaram sofrendo por conta disso, que são coisas que acontecem com a gente também, né? Bom, e aí, então, como ele percebeu que ele estava tendo esse problema, né, dentro da sociedade judaica, o que o rei falou, né, para os servos dele? Falou: olha, e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. O que é essa parte? Então, na época do cristianismo, então o cristianismo ele nasceu dentro da sociedade judaica. Inclusive, os judeus eles achavam que eles eram um povo escolhido, né? Que eram um povo privilegiado. Então, eles tiveram, sim, no começo, dificuldade para entender que, assim, que era necessário que você, para a própria sobrevivência do cristianismo, que aquilo fosse espalhado, que aquela mensagem fosse espalhada para os outros povos que não eram judeus. Os povos que não eram judeus eram os povos que os judeus chamavam de pagãos ou de gentios. Qual foi o primeiro apóstolo que se deu conta que era necessário você transmitir a mensagem cristã para fora do seio do judaísmo? Foi São Paulo. Tá? Por isso que São Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Tá? Porque os gentios eram os povos que não eram judeus. Né? É como os judeus chamavam aqueles que não eram judeus, ou gentios ou pagãos. Né? E aí o que acontece? Ele vai lá, né? Ele vai transmitir, ele vai viajar por toda a região no entorno de Israel, né? No Oriente Médio, ele vai para a Europa, e para cada cidadezinha que ele vai, ele funda uma igreja. E depois, com o passar do tempo, ele passa a se corresponder com essas igrejas que ele fundou. E o que ele chama de igreja, eu estou chamando de igreja aqui, eles chamavam de igreja na época, não é a igreja católica que a gente conhece hoje em dia, mas eram pequenas agremiações como essa que a gente tem aqui hoje, né? Em que as pessoas vinham para discutir as lições que Jesus falava. Então ele deixava uma cópia do evangelho, né, nessas localidades, e as pessoas ficavam discutindo sobre as lições que Jesus vinha trazer, como a gente está fazendo aqui hoje. E depois, para ele se corresponder com essas igrejas, com esses pequenos núcleos de estudo, né, ele passou a enviar carta, né? E um sinônimo de carta, né, da palavra carta, é epístola. Então, por isso que a gente tem na Bíblia aquela seção das epístolas de São Paulo. São as cartas que ele mandava para esses pequenos núcleos de estudo que ele havia fundado na região. O que aconteceu?
quando ele chamou esse povo, ele chamou todo mundo, né? Ele falou assim, ele foi transmitindo. Só que esses pequenos povoados começaram a ter relevância dentro da sociedade da época, né? E nem todo mundo que ia para a igreja ia porque tinha intenção de realmente aprender aquilo que Jesus estava ensinando. Tem gente que vai porque é uma organização social, e ele via se tinha alguma coisa lá que pudesse favorecer essa pessoa, ou financeiramente, ou socialmente. E aí, o que ele, na parábola, como é que ele faz referência, na parábola, Jesus faz referência a esse tipo de pessoa, né? É a parte que ele fala o seguinte, ó, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o que é o traje nupcial que ele fala aqui? É o coração puro, é a pureza de intenção. Quando a gente vem aqui, quando a gente procura a Deus, a gente tem que saber o que a gente está procurando. Tá? Não adianta a gente achar que vai rezar para pedir dinheiro, não é isso, né? O Nicolau veio um tempo atrás aqui, fez um estudo sobre assim, o que é a prece que tem 100% de eficácia, né? É a prece quando você você ora pedindo autocontrole, conhecimento do seu mundo interior, força para resistir às tentações, é, é, determinação para você poder superar as suas dificuldades, força para poder trabalhar, né, em prol ou do seu semelhante ou da sua família. Isso é uma oração, né? É atrás disso que a gente tem que vir quando a gente está procurando aqui, e não sucesso material. Acho que a ideia não é essa, né? Na verdade, é a gente poder dominar as nossas más tendências. Então, a veste nupcial aí é o quê? É o coração puro, né? E aí, por que ele fala, ó, é, muitos são chamados, mas pouco escolhidos, né? Porque é difícil para Chuchu fazer isso, né? A gente está tentando até hoje. Se a gente já tivesse conseguido, não estaria aqui agora, né? A gente não estaria encarnado. A gente está tentando até agora vencer as nossas más tendências. Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, somos nós, né? A gente ainda não, acho que assim, a gente está tentando ainda superar as nossas más tendências. Somos nós que Hã? e somos nós que nos escolhemos. Não, espetacular, é isso mesmo, né? A gente tem que escolher o que é o caminho a porta estreita, o caminho difícil. É exatamente, é fazer o que é certo, não o que é fácil, né, Gi? Assim, acho que é o difícil. Se vestir para o casamento com a roupa apropriada, né? Né, Tem que fazer. tentar levar o coração puro, né? Então, assim, eu espero que a gente consiga, né? O que eu peço a todos é que a gente consiga se encontrar nessa festa nupcial. Então, que Jesus abençoe a todos. Meu bom Deus, a gente te agradece mais essa reunião de estudo, essa assembleia fraterna, em que nós estamos aqui, nos encontramos para tentar entender, compreender, né, vivenciar as lições de Jesus. Que o nosso Mestre esteja sempre conosco e abençoe o nosso esforço, tá? Para que a gente consiga trazer o coração puro, poder fazer parte dessa dessa festa de casamento que ele já nos convidou há mais de 2000 anos. Que Jesus abençoe a todos nós, abençoe nosso esforço, ilumine nosso caminho.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, nós tivemos então uma bela apresentação hoje, super interessante. A gente só agradece a cada um que participou, não só aqui presencialmente, como todos aqueles que em vibração estão conosco. Então, se vocês quiserem, que estão aí participando, quiserem soltar o microfone, fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Então, como diz um silêncio eloquente, a gente, obrigada, Leonardo, cumprimentou, obrigada a todos, boa noite então a todos presentes, Luciane, Elizabeth, Leonardo, tudo bem, Lu? Então, até a próxima semana e que todos tenhamos uma semana de paz. Boa noite.